Queria agradecer muito a presença de cada um aqui. A gente chegou no fim desse evento e é importante colocar que para o Sistema de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, essa é uma temática muito cara, muito importante para nós. Então, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, junto com a Codenge, com a Invest Minas, a gente fica muito feliz aqui de ter sediado esse fórum e a gente espera também sediar os próximos aí. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre Minas Gerais, no geral. E a gente tem um país tem um estado, né, do tamanho de um país. Nós temos um mercado consumidor muito grande. A gente tem um mercado exportador também muito importante, além de ter um parque industrial também, que corresponde aí a 11% da indústria brasileira. Além disso, a gente tem uma economia muito importante e diversificada. Nós somos responsáveis aí por 50% dos minerais metálicos do Brasil, além de sermos aí, o parque siderúrgico da América Latina. E, para além disso, né, a gente tem recebido aí diversos investimentos das mais diversas indústrias, segmentos. Então, Minas Gerais tem despontado na sua economia. Além disso, Minas Gerais foi o primeiro estado subnacional a assumir o compromisso do Race to Zero. Então, em 2021, nós assinamos o compromisso aí, o primeiro estado da América Latina e do Caribe. Então, isso é uma política de estado e não uma política de governo para nós. E a gente também tem um potencial para o hidrogênio de baixo carbono bem interessante para Minas. E a gente pode pensar tanto aí para a matriz energética que a gente tem hoje, para a economia e além de ter uma posição privilegiada. Bom, a nossa matriz elétrica ela é 95,9% renovável. E aí a gente tem um destaque bem grande para solar hoje. Lá em 2019, a gente não tinha 3% da matriz como solar, hoje a gente está chegando a 18%. Então, a gente traz um foco interessante para a questão solar, porque ela é bem importante para nós. Então, a gente tem uma matriz muito importante aí para essa produção. E a gente corresponde aí, né, a nível nacional, se for somar o centralizada e a descentralizada, 1% da produção nacional de energia solar. Além disso, a gente também tem um potencial muito grande voltado para o biogás e para o biometano. Nós estamos trabalhando uma política pública específica para o setor. Hoje a gente já tem uma lei que prevê esses incentivos voltados aí para o setor, mas a gente também está trabalhando com regulação dentro da Gasmig, para que a gente consiga, né, essa maior facilidade de distribuição do biometano no estado. Além de trazer um decreto também, provavelmente até o fim do ano a gente também vai trazer um decreto com novos incentivos, enfim, para o setor do biogás como um todo. Além disso, nós também somos importantes na parte de etanol e biomassa, somos grandes produtores também a nível Brasil. E pensando na nossa economia, a gente tem alguns pilares fortes e importantes hoje que podem utilizar do hidrogênio. A gente tem a indústria siderúrgica, como eu já havia falado, temos também a indústria de mineração, cimento, fertilizantes e agrícolas e a indústria dos transportes. Além disso, a nossa posição privilegiada é importante, a gente está próximo aos principais centros populacionais para consumo, né, desse hidrogênio, além de estar próximo do mercado industrial, mas também na fronteira agrícola. Então, nós estamos centralizados ali no Brasil e conseguimos fazer fronteira e estar próximo desses vários mercados. Bem, e aí entrando aqui dentro do plano estadual de hidrogênio de baixo carbono. O que foi a nossa ideia quando a gente estava conversando, entendendo, conversando com a universidade, com o mercado, com as instituições?
é entender como que o hidrogênio conseguiria ser um meio para a melhoria da economia de Minas Gerais e não um fim nela mesma, não se tornar uma commodity para que a gente continuasse sendo exportadores de commodity. E o que isso trouxe para nós? A aplicação desse hidrogênio. Então, o nosso foco principal aqui é trazer a questão dos produtos verdes. Então, a gente quer que o hidrogênio seja um meio para que a economia de Minas Gerais seja descarbonizada, mas que também a gente consiga agregar valor para os produtos verdes, enfim, para aquilo que a gente consegue vender dentro do nosso estado. E claro, isso é muito importante, principalmente porque a gente consegue aumentar o valor agregado daquilo que a gente repassa dentro do nosso país. A gente não continua sendo somente um exportador de commodity, mas a gente consegue fazer essa exportação, se for o caso, né, de produtos com esse alto valor agregado, com esse prêmio verde. E aí a gente dividiu o plano em 6 pontos principais. Eu vou passar por cada um deles. E aí eu queria muito que quem está aqui prestasse atenção e tudo mais, porque eu queria muito a contribuição de vocês. No final vai ter um QR Code, se vocês quiserem entrar em contato, conversar conosco, porque a ideia do projeto foi exatamente essa: trazer o mercado, trazer a universidade, trazer todos os atores para que a gente consiga fazer uma política pública realmente efetiva e não algo, né, tirado da nossa cabeça, enfim, que não faça tanto sentido assim. Então, vou pedir para vocês para, por favor, podem anotar, enfim, entrar em contato conosco, porque a gente quer ouvir vocês, ainda mais um público tão qualificado quanto é esse que a gente está tendo aqui no evento. Bom, primeiro ponto é o estudo do ambiente regulatório. E a ideia aqui é a gente mapear tudo que a gente tem de regulação, e hoje a gente já tem uma regulação muito interessante. Eu vou, inclusive, no final da apresentação, já trazer para vocês tudo aquilo que Minas Gerais aponta como oportunidades. E, claro, né, a gente precisa também ter uma regulação aí que seja convergente com a questão nacional como um todo, enfim. A ideia é que a gente traga aqui regulamentos que realmente façam sentido e que não sejam regulamentos por meros regulamentos. Temos o papel do P&D também. E a ideia é que a gente consiga fomentar justamente pesquisas voltadas para a aplicação desse hidrogênio, trazer ele não só como um produto, né, como um substituto da energia na indústria, mas também como um componente, né, desses produtos industriais. Além de usar também, ver como uma oportunidade a questão de uso para excedentes de energia, como baterias, enfim. E outro ponto importante para nós, que pode ser algo, né, futuro, com certeza, o uso de para pequenas e médias empresas, trazer isso para o P&D para ver como que a gente consegue aumentar aí esse mercado consumidor. E, entrando nesse ponto de P&D, a gente tem grandes universidades aqui em Minas Gerais. A gente ouviu algumas delas aqui hoje, né, e ontem também, que elas vêm se destacando. E aí aqui a gente pode falar da Unifei, por exemplo, que foi apresentado pelo professor Luiz, que trouxe, né, o primeiro centro de hidrogênio verde para Minas Gerais, e diversos outros projetos. E são projetos importantes para nós, porque eles não são meramente acadêmicos, digamos assim, mas eles também trazem uma parte prática muito importante e estão em contato direto aí com a nossa indústria. Por exemplo, a Unifei fez uma calculadora interessantíssima que traz para a gente os potenciais aí de energia fotovoltaica distribuída e o potencial para a produção do hidrogênio verde. Então, o professor Vitor me passou essa calculadora, eu pedi licença para ele para trazer na apresentação, para mostrar para vocês de maneira prática como que as universidades têm atuado aqui em Minas Gerais. Então, você pode selecionar o estado, o município, eficiência do eletrolisador, enfim, tipo de fonte e tudo mais, e você consegue ver aí qual a potencialidade. Aí ele te mostra o CAPEX, o OPEX, enfim, traz diversos
dados importantes aí para a tomada de decisão. Então, acredito que isso faz bastante diferença aí na hora de você empreender, entender, enfim, algo realmente prático. Além disso, pensando nas rotas de produção, a gente não chamou o plano de hidrogênio como plano de hidrogênio verde. A ideia é um plano de hidrogênio de baixo carbono, que a ideia é que a gente consiga aproveitar toda a potencialidade que Minas Gerais tem hoje. Então, seja da energia renovável, que a gente tem, por exemplo, no norte de Minas, bastante energia solar, e a gente poderia utilizá-la, né, para eletrólise, para o hidrogênio, mas também utilizar o biogás e o biometano, que são questões importantes para nós, além do etanol, rede elétrica. Enfim, a gente não quer diminuir o nosso escopo, mas aumentá-lo. Então, passando desde o hidrogênio feito com gás natural, captura de carbono, até chegar no efetivamente o hidrogênio verde. Então, por isso, para nós, é importante todas essas rotas, como eu falei, e a gente tem trabalhado em cima delas para que as potencialidades de Minas sejam todas utilizadas. Além disso, tem outra importância muito grande, que é a parte de desenvolvimento de infraestrutura. A gente precisa olhar para a questão do transporte, estocagem, e isso é muito relevante quando a gente vê uma empresa nossa, a Valorec veio aqui e falou um pouquinho sobre os sistemas que ela já consegue auxiliar aí na questão de estocagem, transporte. Então, é muito importante a gente ver como que a indústria está bem conectada conosco. Além disso, a gente está aguardando para ver se a gente consegue também utilizar os nossos gasodutos, talvez uma mistura com gás natural, se isso não for interferir no preço final, se isso trouxer benefícios para o mercado e para o Estado. Então, isso também pode ser uma grande oportunidade. E, claro, se a gente, além de aplicar em tudo que a gente gostaria sobrar, a gente também quer pensar em rotas de exportação. E os dois pontos finais vão tratar aí de incentivos para a produção, mas incentivos também para o consumo desse hidrogênio. Bem, dentro da produção, a ideia é que a gente trate o licenciamento ambiental, incentivos fiscais, linhas de financiamento, por exemplo, com o BDMG, que é o nosso Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, impactos na precificação de carbono e trazer essa atração de investimentos aí para que se produza o hidrogênio aqui em Minas Gerais. Já como estímulo à demanda, a gente também passa por toda essa questão de licenciamento, incentivo fiscal, linhas de financiamento e pensando principalmente nesses setores de consumo, principalmente nos que eu apresentei aqui, mas em outros também que vierem. Além da questão da pequena e média empresa, a ideia é que a gente consiga mapear e trazer aí para o empreendedor, enfim, para aquele que quer trazer o investimento para Minas Gerais, qual que é essa demanda dentro do Estado. Outro ponto importante para nós, como eu já havia falado, é a questão das potencialidades regionais. Então, a gente acredita que para que Minas Gerais consiga se desenvolver nessa questão, eu acho que vai aí muito de encontro ao que o nosso amigo da EPE falou, é trazer o desenvolvimento por hubs de acordo com aquilo que é potencialidade regional. Então, mais cedo, o Miller apresentou aqui para nós, da Invest Minas, a parte do Triângulo Mineiro, a importância ali da infraestrutura, dos consumidores, né, estarem ali no Triângulo. Mas a gente também pode ter hubs de desenvolvimento no sul de Minas, junto ao UFEI, que tem feito um trabalho incrível. Outro no norte de Minas, por exemplo, com o desenvolvimento do potencial fotovoltaico. E no Triângulo também é um outro grande exemplo, já que a gente, no Triângulo, triângulo, né, basicamente. Para o lado de cá que a gente tem a parte da agricultura aí bem desenvolvida. Bom, e quais são as diretrizes desse nosso plano? O primeiro ponto é essa descarbonização da economia mineira, crescimento econômico de baixo carbono, geração de renda e empregos verdes, atração de investimentos para negócios sustentáveis, expansão da geração de energia limpa, renovável e acessível, viabilização de produtos verdes,
adesão ao hidrogênio de baixo carbono enquanto motor de crescimento limpo, estímulo da oferta e da demanda de hidrogênio de baixo carbono no Estado e promoção de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de inovação. Bom, e quais são os estágios que a gente vai tratar aqui dentro do plano de hidrogênio de Minas Gerais? A gente inicia ele pensando num grupo de trabalho. Então, a gente está instituindo hoje um grupo de trabalho junto ao Estado de Minas. A gente já fez diversas conversas informais, digamos assim, com o mercado, com instituições de pesquisa, mas agora a gente vai formalizar tudo isso em um grupo de trabalho para que a gente consiga trazer o máximo de insumos possíveis para dentro da política do Estado. Então, a gente já está convidando alguns parceiros importantes para que componham esse grupo de trabalho, mas, para além disso, a gente quer continuar ouvindo vocês e trazendo a opinião de todos, e esse grupo também vai ser aberto para quem queira participar, dar uma contribuição. Então, isso é bem legal para nós, e a gente está fazendo esse grupo com o apoio da FIENG também. Então, a gente consegue atingir alguns públicos e a gente aceita, né, também participação de quaisquer outros. E a ideia é que a gente vá passando, então, por esses estágios, até que a gente consiga ter uma política pública que esteja realmente madura aí para o setor do hidrogênio. E o que Minas Gerais já tem hoje? Mesmo não tendo já hoje, né, uma política, um incentivo, por exemplo, voltado especificamente para o hidrogênio, nós já temos diversos incentivos e diversas oportunidades aí que perpassam pela cadeia do hidrogênio e que podem fazer muita diferença lá nesse preço final, na finalidade, né, que se vai utilizar. Então, exemplos são, a questão da Sudene. A gente tem parte do nosso estado aí dentro da Sudene que traz condições diferenciadas. Nós temos regimes especiais para alguns setores econômicos, e aí a gente consegue entrar dentro da questão sucroenergética, além das energias renováveis hoje. Por isso, né, crescimento da solar, por exemplo. A gente está trabalhando dentro da política do biogás e do biometano para que a gente tenha essas subvenções, esses incentivos do Estado. Temos também algumas linhas de crédito importantes dentro do BDMG que podem ser utilizadas para o hidrogênio. Elas são voltadas principalmente para a descarbonização da economia, para as energias limpas, e elas também podem né, para a parte do hidrogênio. Temos também programas de inovação muito importantes, e aqui eu destaco dois que têm feito diferença. O primeiro é o Compete Minas, que é quando empresas se juntam aí a ICTs e conseguem fazer projetos para reduzir o custo do produto final. Então, a gente pensando isso no hidrogênio, a gente traz algo bem importante para essa parte, além do Proinovação também, que vai ser uma linha de financiamento com um valor bem mais abaixo do mercado, para que a gente consiga trazer para Minas Gerais inovação, tecnologia de outros lugares. Então, pensando aí que a gente já tem algumas questões internacionais um pouco mais avançadas, a gente consegue trazer esse subsídio para dentro de Minas. A gente também tem um aeroporto indústria, o primeiro aeroporto indústria, e a gente tem capacidade para 250 empresas de base tecnológica lá dentro, e a gente tem condições especiais, né, tributárias, enfim. Além da gente ter o Invest Minas, que é esse nosso balcão de oportunidades e negócios em Minas Gerais. Se você tiver um investimento, querer trazer para Minas Gerais, você tem essa assessoria gratuita e qualificada do pessoal da Invest Minas, que vai olhar para você questão tributária, vai fazer mediações aí com CEMIG, BDMG, enfim, todos os órgãos, empresas, instituições que eles conseguirem para facilitar você trazer esse investimento para Minas Gerais. Bom, era isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Tá aqui meus contatos, o QR Code para vocês entrarem em contato e passarem suas percepções. E eu estou à disposição aí para todo mundo.